Uma pesquisa Datafolha de hoje revelou que 60% dos brasileiros não sabem ou não conseguem citar nada positivo que Bolsonaro fez em 6 meses de governo. Já entre as iniciativas ruins, os decretos das armas aparecem em primeiro lugar, mencionados por 21% dos entrevistados. De fato, o Brasil passa por um momento muito complicado. Altos índices de desemprego, um abismo em relação às desigualdades sociais e, no meio disso tudo, a gente tem um dado específico sobre São Paulo. Você sabia que o Estado gasta 130 vezes mais com prisões provisórias do que com transferência de renda e inserção profissional para jovens? Essas conclusões são do estudo Vale a Pena, lançado pelo Instituto Sou da Paz em junho. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no estúdio hoje. Estamos com a Stephanie Morim, do Instituto Sou da Paz e responsável pelo relatório, a Luciana Zafalon, que é coordenadora geral do projeto de pesquisa Justa, que analisa dados de gestão e financiamento do Sistema Brasileiro de Justiça. A Luciana também é autora do livro A Política da Justiça, Blindar as Elites, Criminalizar os Pobres. E temos também aqui no estúdio Douglas Belchior, que é coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O fundo é parceiro de conteúdo aqui do Bom para Todos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Bom, eu vou começar repercutindo um dado, um exemplo, na verdade, que esse estudo traz, que é bem didático. Ele fala de que um dos casos analisados foi de um homem de 37 anos que ficou preso cautelarmente de junho de 2016 a junho de 2017, um ano, por receptação de uma bicicleta que ele afirmou ter comprado sem saber que se tratava de um produto que tinha sido roubado. E daí o juiz concluiu que o réu não conhecia a origem do produto, o homem foi colocado em liberdade imediatamente. Mas nesse um ano em que ele ficou preso, foram gastos aproximadamente R$15 mil para mantê-lo, enfim, preso provisoriamente. Então, assim, a questão é que essas prisões provisórias, elas têm um custo e elas não são necessariamente justas ou, enfim, deveriam acontecer. Existem, inclusive, medidas para colocar essa pessoa em liberdade enquanto ela está passando por esse julgamento, mas isso não é utilizado. Eu queria que vocês explicassem, então, que situação é essa de prisão provisória no estado de São Paulo? Então, o estudo do Instituto Sou da Paz se propôs a analisar todas as prisões provisórias de 2015, 16 e 17 para tentar medir quanto se investe em políticas de segurança de repressão, ou seja, prisão, né, polícia, versus quanto se investe e prioriza políticas de prevenção à violência, inclusive e especialmente políticas voltadas a jovens, né? Porque todos sabemos que o perfil do preso hoje, infelizmente, sempre foi, continua sendo, o negro jovem do sexo masculino. E o que a gente vê aqui em São Paulo, como no Brasil, né, tem um contingente altíssimo de presos provisórios e gasta um contingente significativo do orçamento com essas prisões. E muitas delas, como você mencionou, são de pessoas acusadas de crimes de menor potencial ofensivo e que não cometeram o crime com violência. Sim. Então, faz sentido mesmo, né? A gente se põe essa pergunta no título do relatório. Vale a pena gastar R$70 milhões por mês com essas prisões dessas pessoas, né? Acusados de furtar bicicleta, shampoo, ao passo que a gente não coloca a prioridade e gasto o que a gente precisa com programas de inserção profissional para jovens e outras tantos programas fundamentais para a nossa juventude. Claro. Luciana. Trazer o debate sobre orçamento público para o campo da justiça criminal e de segurança pública é fundamental. Então, aqui a gente está falando da porta de entrada do sistema prisional. Mas se a gente olha também para a porta de saída e tenta fazer uma comparação entre os gastos com o sistema de justiça e com as oportunidades existentes para quando se sai do sistema prisional, as comparações são absolutamente impossíveis. Então, se a gente olha para 2018, o Justa analisa de 2013 a 2018 todo o orçamento do Estado, fazendo um recorte de sistema prisional e políticas para pessoas egressas do sistema prisional. Em 2018, por exemplo, só o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recebeu 12,4 bilhões de reais.
Para políticas de egressos foi menos de R$1 milhão. Puxa, Ou que seja, diferença. a gente está falando de uma diferença que torna a comparação absolutamente impossível. Sim. E como é que a gente tenta trazer a debate também de que maneira o órgão responsável por resolver os conflitos, ou seja, se a gente tem problemas no funcionamento dos outros poderes, do executivo, do legislativo, cabe ao sistema de justiça, especialmente ao Poder Judiciário, a resolução desses conflitos. Mas quando a gente vê o montante de recursos que tem sido consumido por esse poder, a gente também observa que, na verdade, ele, quando vem resolver conflitos vinculados ao orçamento público, existe um conflito de interesses porque, na prática, ele também está na disputa de orçamento. Sim. A gente está falando de um Poder Judiciário que tem ficado, na média, com 5% do orçamento do Estado de São Paulo. Isso é de uma magnitude muito impressionante, assim como o Ministério Público gira em torno de 2% do orçamento do Estado. Isso é uma disfuncionalidade. Então, quando a gente olha nesse período de 2013 a 2018, se o orçamento geral do Estado cresceu 22%, o orçamento do Ministério Público cresceu mais de 52%. O orçamento do Tribunal cresceu mais de 40%. Já o orçamento de assistência social diminuiu mais de 24%. Ou seja, a gente tem uma disfunção na distribuição do orçamento que mais uma vez, quem se torna mais prejudicado é quem, em cascata, tem sido prejudicado em toda a nossa história. Né? Sim. E por que existe esse interesse? A gente volta a essa discussão, que já fizemos aqui, inclusive, esse interesse no encarceramento, porque, como você disse, essa verba poderia estar sendo usada para outros, enfim, projetos e programas, mas ela é usada para o encarceramento. E tem essa questão da segurança pública, as pessoas acham que prendendo elas vão ter mais segurança, e é uma política sendo defendida pelo nosso governo atualmente. Douglas. Bom, o que a gente percebe, e o Fundo Brasil apoia iniciativas de fomento, de trabalho no campo dos direitos humanos, é que os grupos de base, os grupos que fazem um trabalho social e político de defesa de direitos e denúncia a violações, elaboram a ideia de que o Estado cada vez mais se aprofunda nessa sua característica fundamental, que é impor o terror a partir da violência, do monopólio da violência e das suas políticas de segurança pública que visam muito mais manter privilégios e boa vida para alguns, para um setor da sociedade, e se faz presente no sentido da opressão. Então, é um Estado máximo nesse sentido, ao mesmo tempo que é um Estado mínimo do ponto de vista dos direitos. Então, é um aprofundamento dessas características do Estado, e isso a gente percebe na elaboração que é feita pelos grupos de defesa de direitos e de denúncia das violações. Claro. Agora, Stephanie, por que vocês falam, inclusive, como uma das conclusões da pesquisa, sobre as audiências de custódia? Elas são bem utilizadas e elas são essenciais para evitar situações de superencarceramento, né? Absolutamente. As audiências de custódia no Brasil todo, não só em São Paulo, têm um papel absolutamente crucial em segurar essa porta de entrada, né, justamente, e garantir que a gente não vai gastar com prisões desnecessárias. O encarceramento só deve ser, tem que ser, né, a exceção e não a regra. E o que a gente vê hoje, exatamente, o que a gente vê hoje é o furtador de shampoo sendo preso e cumprindo pena, e ainda em prisão provisória, né? Sim. E a situação de outros estados é pior do que São Paulo nesse sentido. Então, é absolutamente fundamental mudar essa balança, né? Pesar muito mais para a prevenção da violência, para olhar o que existe, como que o Estado se faz presente nesses territórios que concentram prisões de modo geral, mas também prisões provisórias, né? É só polícia e prisão que mais tem ali para o jovem, fora o crime organizado ou a polícia. O que a gente viu no nosso estudo, que chamou bastante atenção, é que claramente existe uma relação entre, por um lado, a concentração de prisões provisórias, né, a residência do preso provisório nos bairros da capital, é muito concentrada em territórios específicos, e também, pelo outro lado dessa moeda, a vulnerabilidade social. Sim. Né, tem alguns territórios da cidade que concentram as duas coisas, prisões provisórias e diversos problemas
que geram indicadores sociais, desvantagens sociais para aquela população. E eu posso citar, por exemplo, a proporção de analfabetos com 15 anos ou mais e presos provisórios na Brasilândia e Jardim Ângela, taxa de empregos formais muito menor do que a média da capital nesses locais, e por aí vai. Então a gente tem, na verdade, uma oportunidade incrível de focar nesses locais, o que existe lá, como eu falei, como que o Estado se faz presente na Brasilândia e na Jardim Ângela. O que tem para o jovem ali? Porque claramente a gente vê que com investimentos específicos dessa natureza, a gente teria também uma redução do encarceramento ali. Sim, são escolhas políticas de definição de verbas, né? Agora, quando eu fui lá procurar sobre a audiência de custódia, por exemplo, você joga no Google e daí aparece muito assim, críticas em relação à polícia prende e o judiciário solta. Então, a audiência de custódia para você soltar um monte de gente que é presa em flagrante pela polícia. Como reagir a uma crítica como essa? Eu acho que a disputa ela é bastante profunda e antiga. Não existe uma solução fácil para essa resposta, né? Agora, começar a tentar trazer alguma razoabilidade para esse debate, como você estava dizendo, a gente está falando aqui de opções políticas que se convertem em decisões orçamentárias que se tomam corpo na presença do Estado em determinado território. Se já é possível a gente fazer georreferenciamento desses problemas, se é possível a gente fazer controle de orçamento desses problemas, se a gente tem diante de nós o resultado do que esse superencarceramento tem nos trazido. Também dessa semana o dado que a cada 19 horas morre uma pessoa no nosso sistema prisional. De que maneira, Dostoiévski tinha uma frase muito boa, que a gente consegue conhecer o nível de civilidade de uma população conhecendo as suas prisões. Quem somos nós, né? O que nós estamos praticando, o que é socialmente aceito para nós e qual é o valor político eleitoral de uma política de segurança dessa natureza. Me parece que a disputa, por mais que a gente consiga ver o seu reflexo mais diretamente dentro da justiça criminal, a justiça criminal ela é um braço de concretização de decisões políticas tomadas em outras esferas. Na disputa do voto, na disputa das televisões, na disputa do jornal, na disputa das escolas. É uma perspectiva de mundo em que tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Ricardo Cappi, que traz a perspectiva de o castigo como um fetiche. É como se a gente não conseguisse enxergar solução para os nossos problemas que não passasse pelo castigo. Sim. E a gente só vê o encarceramento como alternativa possível para resolver os nossos problemas. E aí a gente passa também a olhar problemas mais de fundos, como, por exemplo, quais são as nossas opções políticas. Então, em 2006, a gente teve duas grandes mudanças legislativas muito importantes, olhando para nós mulheres, né? Então, em 2006, a gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha, e a gente tem, de outro lado, a reforma a nova Lei de Drogas, então chamada Nova Lei de Drogas. De que maneira, 13 anos depois, qual é o resultado dessa mudança legislativa na proteção de mulheres? Então, a gente tem, apesar dos números de violência contra a mulher seguirem saltando vertiginosamente, a gente tem aí menos de 2% da população prisional responsabilizada por esses crimes. Não que eu acredite que essa seja a solução, mas olhando para os dados. De outro lado, as mulheres que ocupam papéis de menor importância na cadeia do varejo das drogas, 70% das mulheres hoje estão presas por drogas. Ou seja, duas legislações afetando a vida das mulheres de maneira tão perversa, mesmo quando desenhadas para protegê-las, né? Então, de que maneira o sistema de justiça, na verdade, ele concretiza, ele é o fiador das desigualdades políticas e econômicas vivenciadas na nossa sociedade. Corrigir só o sistema de justiça, da forma como ele funciona hoje, parece uma ilusão quase distópica. Ele, na verdade, entra na disputa política maior em torno dessa hegemonia que já se mostrou equivocada no campo da segurança pública de que a prisão resolve alguma coisa, né? Sim. Já que você falou sobre escolhas políticas e sobre a questão de drogas, hoje o presidente Jair Bolsonaro assinou aquele decreto tirando a participação civil do Conselho Nacional
que discute políticas de drogas. Inclusive, teve uma mudança recente em relação à política de drogas, que enfim, que até acho que facilita encarceramento, fala sobre a internação compulsória também, né? O que você achou disso, de você tirar a sociedade dessa discussão? Olha, não chega a surpreender, né? É mais um passo de alijamento da participação social dentro do funcionamento do Estado. Então, isso está afetando não só conselhos profissionais, como de medicina, de farmácia, de psicologia, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, enfim, todos aqueles que poderiam e deveriam contribuir com a construção de uma política pública de redução de danos diante da política nacional de drogas que esse governo vem construindo, são, mais uma vez, alijados do processo, ou seja, mais um passo no caminho do obscurantismo dessa política. E se a gente volta para a Constituição, no artigo 37 da Constituição, ele é muito claro em prever a participação social como um eixo estruturante da administração pública no Brasil. E de que maneira isso vem se tornando... eu gostei muito da chamada do programa, de que maneira, de fato, a gente não consegue lembrar nada de bom desse governo nesses 6 meses. Né? 60% das pessoas não conseguem falar uma coisa boa que foi feita nesses 6 meses. E não é problema de memória. Né? Não é problema de memória. E daí... Pelo contrário, não. Na verdade, é um bom exercício de memória. Diz, ó, não tem. E daí, essa questão eles tiram a participação da sociedade civil na questão dos conselhos, ele atacou as ONGs em relação ao INPE, né, que imagina, ele deve estar a trabalho, o presidente do INPE deve estar a trabalho de uma ONG, porque esses números de desmatamento só podem ser isso, e daí a importância das organizações sociais atuarem em campos onde o governo não se faz presente e, enfim, levantarem discussões que não estão sendo feitas pelo governo, né, Douglas? Esse governo tem se caracterizado e ele enuncia e reivindica essa posição de ataque frontal a tudo que diz respeito a direitos humanos. E não faz isso de maneira disfarçada. De maneira que nunca foi tão importante ao mesmo tempo que as organizações estejam fortes, firmes no seu propósito. Mesmo esse documento, esse registro, esse estudo que foi... Veja, nós vemos um momento em que há uma prática de negação do que é científico, do que é estudo, do que são dados concretos da realidade, um exercício, inclusive a partir da fala do próprio presidente, que nega informações científicas, um negacionismo científico, e é uma onda mundial. Então, eu imagino a importância desse tipo de trabalho, no sentido de alimentar os movimentos para que a gente possa fazer a boa disputa nas pontas, na sociedade como um todo. Eu acho que nós não temos outro caminho senão investir nessa disputa da inteligência. Porque isso é acreditar no ser humano. Não é possível que a gente vai alimentar por muito mais tempo uma sociedade em que as pessoas realmente avaliem que é melhor castigar, matar, do que resolver a partir de remédios que curem as doenças sociais. Então, acho que militar no campo de direitos humanos é, sobretudo, acreditar nas pessoas. E nós temos que investir nisso. Sim. Agora, você falou sobre disputa de narrativas. Sempre que a gente fala em gastos, em custos, então a gente fala que são gastos 76 milhões com os presos provisórios no estado de São Paulo. E daí as pessoas acham, por mês, e daí as pessoas acham um valor altíssimo porque essas pessoas estão sendo bem tratadas, porque as prisões estão em uma boa situação e não é nada disso, porque esse gasto é 76 milhões e esses presos estão numa situação de penúria lá dentro. Então, também para se questionar, para onde está indo esse dinheiro? No que ele está sendo investido, de fato, ali para a pessoa que está presa preventivamente? A gente tem como analisar isso? Tem. A gente pediu, via Lei de Acesso à Informação, esse dado da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. Veio de modo desagregado, mas é o que você falou, a gente sabe que as prisões, não só em São Paulo, mas Brasil afora, estão superlotadas, em maior ou menor medida, desde os centros de detenção provisória até delegacias, enfim, todos os centros de detenção. E não só existe superlotação, mas todo tipo de tortura, violações de direitos fundamentais de toda a ordem. Então, pelo amor de Deus, o que o nosso estudo tenta mostrar é que não é que a gente tem que gastar menos com prisão. Se precisa mais vaga, então tem que ser criadas mais vagas de fato. Mas não vamos apostar todas as nossas fichas no encarceramento para resolver um problema de segurança pública. Isso não é real, não vai dar resultado algum e é o que a gente sempre fez.
né? Se a gente quer uma mudança no padrão da nossa sociedade, na forma que a gente trata os grupos mais vulneráveis, que indica, né, o nosso padrão civilizatório, então a gente precisa mudar radicalmente as prioridades do governo. E aqui também, fazendo um gancho na análise do meu colega, parece que a solução do Bolsonaro para tantos problemas, né, desde a fome, a guerra às drogas, é falar que não existe. Não, fome, que isso? Ninguém passa fome no Brasil. É o mundo paralelo do Bolsonaro. Isso é o jeito mais fácil e vai ser um desastre para tantos grupos vulneráveis, aliás, para todo mundo no Brasil. Sim. E voltando para a sua questão que foi excelente, né, como responder a essa crítica às audiências de custódia, né? A polícia prende, a justiça solta, enxuga gelo. Na verdade, isso é falso. Na grande maioria das audiências de custódia, o juiz referenda a prisão em flagrante realizada pela polícia. Ela, na verdade, só solta pessoas que foram presas ilegalmente. Então, se a gente quer, né, voltar atrás e eliminar as audiências de custódia, o que a gente está dizendo é que a gente quer mais prisões ilegais. A gente quer dar, bandeira verde para a polícia sair por aí fazendo todos os papéis do Estado, né? Não só o policiamento, mas também sendo juiz. É isso mesmo que a gente quer? E daí, nesse momento que a gente está discutindo o judiciário com essas revelações da Vaza Jato, e a gente está olhando com uma certa desconfiança para o Poder Judiciário, é o juiz que, nessa audiência de custódia, que vai dizer se essa pessoa vai responder em liberdade ou vai ser mantida presa. Até que ponto existe um problema na formação dos juízes que chegam até esse momento de estar ali na frente de uma pessoa, falar, não, você roubou, sei lá, um pacote de café, você vai ficar presa aí porque eu não vou te soltar para responder em liberdade a esse processo. Existe esse problema na formação do... Acho que essa pergunta todos nós podemos responder. Eu acho que não necessariamente é uma questão de formação, mas o juiz é um reflexo da sociedade. Sim. Também, né? E eu não acho que ele está fazendo nada que muitas pessoas no lugar desse juiz não fariam. A gente tem que mudar essa cultura que vê o Estado como, né, polícia, como prisão, pensar maior, sonhar mais. Eu acho que esse problema, se a gente for falar de formação, ele vem desde a formação da graduação, né? Quando a gente entra numa faculdade de Direito, entra numa sala de aula e pergunta para os alunos o que é que você quer fazer depois de ser formado. A quantidade de pessoas que vai te responder eu quero prestar concurso é chocante. E aí a pessoa não vai te dizer se ela quer prender, se ela quer soltar, se ela quer julgar, se ela quer acusar, se ela quer defender. O que está em pauta ali é o concurso público, ou seja, é o seu benefício diante da oportunidade do concurso público. E aí a gente passa a ter um desvirtuamento de entrada de qual é a função que vai ser executada por aquele sujeito, né? Sim. E o que é socialmente aceito e desejado dentro daquela carreira formada por pessoas que vêm com a naturalidade desse lugar de construção. Então, à medida que eu entro numa carreira para perseguir prioritariamente os meus interesses, é difícil imaginar que a empatia é que vai me guiar. Claro. Que é o cuidado e a preocupação com o outro que me coloca nessa situação. E mais uma vez, tentando trazer o debate para o orçamento, se a gente olha os patamares remuneratórios dessas carreiras jurídicas, a gente está falando de pessoas que estão entre os 0,08% mais ricos do país, remunerados com recursos públicos. Então, na verdade, também aqui a gente volta para um dado orçamentário relevante. É muito difícil imaginar que, e quando a gente olha para os processos de ingresso nessas carreiras jurídicas, quem é que entra? Que condições sociais você tem que ter para entrar? E qual é, de fato, a trajetória profissional dessas pessoas antes de se tornar uma autoridade? São pessoas que muitas vezes nunca tiveram um emprego real, saíram das melhores faculdades, vão entrar com salários que vão colocá-los entre 1%, o 0,08% mais rico do país. Qual é a real conexão que essas pessoas têm com a vida de quem vai ser tão dramaticamente afetado pelas suas decisões? Claro. Existe uma desconexão tão grande entre a razão de ser
daquela instituição, de um poder judiciário autônomo e forte, de um Ministério Público autônomo e forte, uma defensoria autônoma e forte. Ou seja, a razão de ser dessas instituições é o público-alvo das suas ações. No entanto, a gente vive numa disfunção que, mesmo na disputa orçamentária, são os próprios membros da carreira que muitas vezes se tornam a prioridade institucional, né? Sim. Isso. E essa aposta... Não, fique à vontade, por favor. Não me aguento. À vontade. Essa aposta que os juízes fazem, que reflete a sociedade como um todo, na prisão como, né, salvação da pátria, é irracional. Por isso que eu acho que só investir numa formação mais qualificada não resolve o problema. Sim. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas sempre cobram dos seus representantes mais prisão, mais polícia, mais efetivo, eu quero a polícia na minha rua, só isso vai resolver o meu problema. Todo mundo sabe muito bem o poder do crime organizado e como em tantos estados as facções dominam o sistema penitenciário. Isso é um fato que a gente, como sociedade civil, a gente não tem que discutir. Todo mundo, ninguém questiona isso. E o fato é que, para dar um exemplo, o pequeno traficante, quando é preso e vai para o sistema penitenciário, ele não deixa de ser pequeno, deixa de ser traficante, ele deixa de ser pequeno, Sim, isso. Ele passa a ser o traficante. Ele cria ali, né, vai para a faculdade do crime, aumenta a sua rede de contatos e é óbvio que a gente não quer isso, né? A gente não coloca as pessoas no sistema penitenciário para se aprofundarem no mundo do crime, para dificultar a sua reinserção social, para diminuir a taxa de reincidência. Agora, a gente precisa colocar toda essa discussão dentro de um debate que existe na sociedade, a gente sabe, que é o de privatização de presídios. Porque existe esse interesse também. Você encarcera muito, você coloca em condições super precárias para justificar uma possível privatização logo mais. Vocês veem isso também para acontecer? Olha, eu acho que a gente já tem alguns casos no Brasil que deveriam ser trazidos para primeiro plano para esse debate. Então, se a gente olha para os massacres que aconteceram no começo do ano retrasado na região norte do país, a gente está falando de unidades que já eram privatizadas. E isso absolutamente não foi destacado na cobertura feita sobre isso. Então, ali a gente tem uma iniciativa de privatização do sistema prisional com os resultados que nos são expostos daquela maneira, mas isso não é pauta. Quando a gente olha para os contratos, para os editais que foram lançados em Minas Gerais para a construção das parcerias públicos-privadas do Estado para aprisionamento de pessoas, e para mim é absolutamente chocante que o Estado se comprometia via contrato a manter uma taxa de encarceramento de pelo menos 90% para garantir o lucro de quem fosse se comprometer com aquele contrato na iniciativa privada. Então, eu acho que aqui também a gente está falando de, mais uma vez, com quem é que lucra com as guerras que o nosso sistema de justiça criminal tem lutado, tem elegido para lutar. Então, e aqui a gente está falando da justiça criminal como uma ferramenta muito eficaz de eliminação do outro, seja de populações como um todo, como a gente está falando da população negra, seja de inimigos políticos, a gente está falando aqui, seja de guerra às drogas, seja de guerra à corrupção, de que maneira essa perspectiva de guerra lutada pelo nosso sistema de justiça criminal tem nos levado a resultados que comprometem a nossa democracia mais do que nos ajudam no avanço democrático, né? E tentar trazer isso para alguma razoabilidade, mesmo diante do cenário que, como Douglas bem observou, é um cenário mundial onde a razoabilidade tem sido deixada de lado quase que com orgulho, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.